Hoje, Marcelo, eu quero de novo te parabenizar, agradecer que hoje o Portal News tem uma credibilidade, né, muito grande aos quatro cantos do nosso estado, nos 139 municípios, e eu fico muito feliz por isso, né, dessa credibilidade, e você está de parabéns na forma que você vem conduzindo aí como editor-chefe aí do Portal News. Está de parabéns, meu irmão. Portal Econews, o maior portal de notícias e política hoje do Tocantins, e o que mais cresce na região sudeste, com a parceria com a Ascan, com o podcast Econews Ascan, nesse grande evento dos vereadores da Ascan, que surpreendeu, eu tenho dito em todos os podcasts, que surpreendeu, não na questão da inscrição do número, mas o pessoal está presente nas palestras e o Tiãozinho de Abdias depois vai comentar sobre isso. E agora nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Ponte Alto Bom Jesus, Tiãozinho de Abdias. Como é que vai, presidente? Marcelo Bezerra, para mim é um prazer, um privilégio estar aqui nessa manhã, né, fazendo essa entrevista com você, um portal que tem credibilidade, eu fico muito feliz, e também feliz pela primeira, né, capacitação, né, da União, né, dos Vereadores, a ASCAN, da região sudeste e todo o Tocantins. Para mim é um privilégio, a maior de todas que eu já participei, e a Câmara Municipal de Ponte Alta está 80% marcando presença para ter mais conhecimento e ter aproveito. Tudo aquilo que é de crescimento do vereador da minha cidade, eu como presidente, Marcelo, estou sempre procurando melhoria, mais conhecimento para os nossos vereadores, para transmitir para a população qualidade de vida, que é isso que a gente deve fazer. O vereador é o para-choque do povo. Perfeito. Inclusive, queria parabenizar, se eu estiver errado no número, você me corrija, vocês estão com uma equipe muito grande, muito qualificada aqui, se não salvo engano, 9, né? 9. Da Câmara, né? Perfeito. Bom, antes de entrarmos no mérito da questão, queria aqui, de novo, se eu estiver errado, você me corrija, do histórico do Tiãozinho de Abdias. 4 mandatos de vereador, 3 vezes como presidente da Câmara. Exato. Também 2 vezes, eu tenho que olhar aqui e ler, porque o currículo é grande, né? Então vamos lá, 4 mandatos de vereador, 3º como presidente da Câmara e 2 vezes como vice-prefeito. Ou seja, talvez seja o homem que mais conheça Ponte Alto Bom Jesus, dos seus extremos, na sua capilaridade, justamente pelo seu histórico como vereador, como vice-prefeito e como cidadão, nascido e criado. Enfim, está correto? Sim, Marcelo, sim, correto. E esses mandatos todos, eu tenho um privilégio de meu pai, né, eu tive o privilégio de conviver com meu pai 50 anos. Meu pai foi embora, né, esse ano, né, e ele foi embora com 96 anos. É uma pessoa que eu aprendi muito, tenho o privilégio de ter mãe ainda, minha mãe tem 87 anos, então eu sou um ser humano realizado, né, grato. Deus, né, tem sido muito bondoso comigo, não que eu merecesse, mas sim porque Ele é misericordioso e nos dá a oportunidade todo instante para a gente ser uma pessoa melhor, viu, Marcelo? Fico muito feliz mesmo, e esses mandatos de vereador, de vice-prefeito, de presidente de Câmara, me enche de orgulho, porque eu tenho mais força para poder ajudar o próximo. Porque o dever de um político, Marcelo, é ajudar aqueles que realmente precisa, necessita, né? Que a gente não venha fazer politicagem, mas sim venha servir. E eu tenho feito isso muito bem no meu município. Às vezes a gente tem sofrido vários tipos de perseguição, mas as perseguições, Marcelo, na política só deixa a gente mais forte, né? E na hora que a gente nasce para fazer o bem, né, você pode ter certeza que Deus nos fortalece dias após dias. Perfeito, amém. O que te estimulou a entrar na política? Considerando que você já está um bom período, mas o que foi o fator preponderante na sua primeira candidatura?
Foi uma conversa que eu tive com meu pai, Marcelo, lá em Goiânia, né, tomando café, e eu perguntei ao meu pai como é que estava a nossa cidade, né, perguntei, né, sobre como é que estava indo o trabalho de uma ex-prefeita que teve lá, a dona Delma, né, que fez um bom trabalho, pegou uma cidade que estava judiada e desenvolveu. E meu pai falou que ela ia para a reeleição. Aí eu brinquei com ele, falei, pai, eu ainda vou ser vereador lá e eu vou colocar o nome Tiãozinho de Abdias para o nome do senhor nunca morrer. Porque, pai, eu vou ser eleito lá e vai ter placa, né? Sebastião Pereira Lima. Quem foi Sebastião Pereira Lima? É o Tiãozinho de Abdias. Então isso aconteceu, porque na verdade eu sei vender. E na política a gente vende sonhos, né, da pessoa acreditar que amanhã é bem melhor do que hoje. É isso que nos motiva todo instante. Então ali foi uma conversa que eu tive com meu pai, tomando café numa manhã, mais uma irmã minha, e eu falei, pai, eu vou entrar na política, vou colocar o nome, o slogan Tiãozinho de Abdias, e deu certo, Marcelo. Deu certo aí que a gente vem aí já, 6 mandatos já aí, então a gente fica muito feliz. Fazer uma conta rápida, até grosseira, 24 anos na política, é isso? Nesse mandato terminando 24 anos. Entendi, perfeito. 24 anos. De muito projeto, de requerimentos, de indicações, muitas coisas boas que eu tenho o privilégio de fazer a vida do cidadão pontialtense. Às vezes ele não sabe, mas eu tenho certeza que foi através de assinaturas minhas que muitas coisas aconteceu. Recentemente, o ano passado, a gente aprovou na Câmara lá o FENISA, e o FENISA liberou 5 milhões para o município, qual o prefeito nosso, José Luciano, aplicou muito bem em rede de tratamento de água, em pontes, né, em pavimentação, né, em melhoria de vida, né, para o ser humano pontialtense. Então a gente fica muito feliz de fazer parte dessas parcerias que dá certo, e o nosso município cada dia desenvolve mais a mais, viu, Marcelo? Fico muito feliz. Já vou entrar com você com alguns questionamentos com relação às suas gestões, vamos colocar assim, mas antes eu queria te fazer uma pergunta que é importante para todo mundo que está nos assistindo e o pessoal também de Ponte Alta que está nos assistindo agora também com grande audiência. Eu sei que toda cidade tem seus problemas, não tem nenhuma cidade, né, perfeita, mas Ponte Alta, o que efetivamente, no seu ponto de vista, com a sua visão, vamos colocar de águia assim, diferenciada, qual é o grande gargalo hoje da cidade? A cidade hoje ela tem a pecuária, mas o grande gargalo que vai acontecer lá na frente é o turismo. O turismo, porque tem muita água boa, água cristalina, muito lugar que falta, né, as pessoas descobrir que eu tenho o privilégio, como pontialtense, de conhecer que muitos pontialtenses não conhecem. Então o turismo tem muito a alavancar, calcário também na nossa região, e um abatedor frigorífico, que eu acredito muito, que já tem a obra lá, e eu acredito que dentro de pouco tempo está funcionando. Então a economia nossa vai melhorar bastante. Eu acredito, Marcelo, que daqui 5 anos vai ser um dos melhores municípios para ser administrado. Perfeito. Tiãozinho de Abdias, dos seus mandatos de vereadores, que é o 4º, ok, mas é mais até o 3º, do ponto de vista populacional, quais são suas principais características e principais feitos, melhor expressando, feitos e não características? Feito. O social como um todo, né? Requerimento, geralmente você sabe que o vereador não tem poder para fazer projeto que gera despesa para o Poder Executivo, mas sim as indicações e os requerimentos, né? Como creche, né? Qualidade de vida, melhoria para a educação. A causa da educação do nosso município, eu abracei a causa. O professor Marcelo, ele no nosso Brasil, ele é muito, o salário muito desvalorizado, porque tudo começa da educação, né? Geralmente eu falo, a educação é mais importante do que a saúde. Como assim, Tiãozinho de Abdias? Porque você tendo educação, você vai prevenir para não adoecer. Sim. E se você não tem um conhecimento, não tem educação, você vai viver uma vida de qualquer jeito, né? Então, essa é a meta. E também as melhorias, né, para a gente travegar. Geralmente eu falo, você precisa no município ter estrada, saúde e educação.
os gargalos que a gente, porque o vereador de cidade pequena, ele faz parte de tudo, ele está no contexto. Então, eu sou muito feliz, né, por estar sempre do lado do povo, sempre ajudando a administração. Eu já fui vereador, Marcelo, de oposição, mas jamais eu me furtei de ser sempre do lado do povo, né? Às vezes tinha as demandas, as divergências com o gestor, mas eu sempre do lado do povo. O que era bom para o meu povo, eu sempre junto. Hoje eu sou situação, já tem 2 mandatos que eu sou situação, e eu ando alinhado com o Poder Executivo para a melhoria do nosso município. Perfeito. E vou te fazer a pergunta, é a mesma, o intuito da pergunta mesmo, só vou mudar a forma de perguntar. Qual o segredo do sucesso de estar pela 3ª vez como presidente da Câmara? É a união. Eu ia falar, desculpa rapidamente, porque na realidade você já tem um sucesso do ponto de vista como vereador, né? Que isso é implícito, mas como presidente de Câmara, você tem o apoio dos seus pares. Dos pares. Marcelo, eu em 2009, eu participei da primeira eleição da presidência da Câmara, né? Eu comprei ali um desafio grande e aí eu não entendi, eu entendia de vendas, mas já tinha articulação de poder se expressar. Graças a Deus me deu isso, a maneira de eu expressar, e ali eu fiz a articulação, eu fui eleito pela situação e ganhei a eleição da presidência da Câmara com os votos da oposição. Eu saí da situação, eu sozinho, e fui para a oposição e ganhei a presidência. E ali eu entendi, para ser presidente, a gente tem que aprender, Marcelo, a ouvir, a não a falar, né? Às vezes os outros vereadores... Ouvir mais, né? Ouvir mais. A gente tem que aprender a ouvir mais e lealdade. Eu sei que na política muitas pessoas não acreditam, porque não é fácil, mas assim, a lealdade. O que eu falo, eu dou conta de cumprir. Geralmente eu falo para os meus pares, né, se eu abrir a boca e garantir, Marcelo, eu sou obrigado a honrar. Se eu não abro a boca, eu não sou obrigado. Mas no momento que eu gero uma esperança ali para um par meu, um companheiro, eu tenho que honrar. E essa é o segredo da vitória, assim, a presidência já pela 3ª vez. Então eu fico muito feliz e eu tenho honrado os meus companheiros, né, feito uma administração com transparência. A gente, durante a gestão minha, a gente conseguiu alterar o regimento interno, a lei orgânica, que era saturado, Marcelo, desde 89, nunca tinha tido mudança. Também ao vivo ali, via YouTube e tudo, a sessão ao vivo aos meios de comunicação, isso tudo foi conquista através de eu à frente à presidência, né? Eu fico muito feliz. Geralmente eu falo que eu não sou presidente, eu estou presidente e todos aqueles em volta de mim ajudam a administrar, né? E o segredo é ter uma boa equipe, ter bons conselheiros. Esse é o segredo do sucesso, né? Perfeito. Até porque ninguém faz nada sozinho e muitas vezes é bom escutar para poder tomar determinadas decisões, né? Exatamente, Marcelo. Então eu fico muito feliz de estar participando hoje desse podcast aí com você, assim, me dando essa oportunidade, a gente sendo parceiro. Quero ser parceiro do podcast, eu sei que tudo gera despesa e eu quero ser um parceiro seu, quero poder, de uma forma ou de outra, poder te ajudar. E muito feliz mesmo de estar participando desse podcast, Marcelo Bezerra, né, aí na sua edição. Que Deus possa te abençoar, que venha sempre preparar os melhores caminhos para você percorrer. Amém. Uma outra pergunta importante para o presidente Tiãozinho de Abdias. O que os vereadores podem esperar de você nessa nova gestão? Transparência e muito trabalho. A gente tem muitos desafios, né? A gente está com a lei orgânica enxuta, né? Bem recente, que a gente fez as alterações da lei orgânica e do regimento interno. Então tem muita coisa boa e eu tenho o sonho e o desejo da gente construir uma nova sede da Câmara Municipal de Ponte Alto do Bom Jesus. Nesse podcast quero até parabenizar o nosso prefeito Zé Luciano, que doou 2 lotes na avenida principal da nossa cidade, que é a Avenida Brasil, para a Câmara, e eu tenho esse desafio, né, de construir uma nova sede da Câmara Municipal de Ponte Alta do Bom Jesus. Perfeito. E é importante também para a população, obviamente, de Ponte Alta, o que esperar desse novo mandato do vereador Tiãozinho de Abdias?
cada dia mais próximo da população, cuidando e legislando de verdade. Não só falando, mas sim tendo atitude, fazendo, resolvendo, estando mais próximo da população. Eu gosto, estou na política porque eu gosto de gente de verdade. E você mencionando aí esses mandatos que eu tive de vereador, de vice, de presidente da Câmara. Para isso tudo, primeiramente Deus, e você também tem que gostar. Deus tem sonho na sua vida, Marcelo, mas se você ficar de braços cruzados, nada acontece. Então, o povo pontialtense pode esperar muito dessa legislatura minha de 2025 a 2028. Né? Perfeito. Eu queria aqui ressaltar um aspecto que eu, pelo menos, particularmente não conheço, mas não estou dizendo que não tenha, mas são poucos os gestores públicos que dentro da sua cidade ou no seu estado tem de forma repetitiva não é a palavra, mas enfim, vou dar para mim direto ao ponto aqui. Vereador, presidente de Câmara, vice-prefeito, quer dizer, que conhece toda a engenharia, todo o mecanismo, né, dos órgãos públicos, né, específico da cidade, né? Sim, eu iniciei de lá para cá que eu coloquei o meu nome à disposição, eu nunca perdi uma eleição. E na minha vida, o meu slogan é tudo aquilo que eu participo, eu ganho. Porque primeiramente... Gostei do slogan, muito bom. Nesse sonho meu, antes de eu sonhar, Deus já sonhou. Amém. Então, se Deus sonhou, então é só vitória. Então, eu acredito em mim mesmo. Então, se você acredita em você, não tem como dar errado, porque Deus sela a bênção na vida da gente todo dia. Agora, se você anda em caminhos errados, aí a tendência é tudo dar errado. Então, eu procuro, mesmo falho, pecador, cheio de erro, eu procuro ser uma pessoa melhor. Eu procuro sempre ser melhor e isso... Todos nós somos pecadores, todos nós temos defeito, né? Então, isso eu prego para meus filhos, né? Igual eu te falei, eu sou um ser humano realizado. Se eu fosse embora hoje, eu ia embora realizado, porque eu sei que Deus tem muito, né, para mim conquistar e servir as pessoas. Eu sei que Deus tem algo muito grande ainda. Por quê, Marcelo, que eu sei disso? É pelas perseguição, é pelos desafios, né? Então eu sei que Deus tem algo muito grande ainda para entregar na minha mão e eu sei que na hora certa isso vai acontecer. Deus só coloca, Marcelo, aquilo na sua mão que cabe na sua mão. Agora, aquilo que Deus te dá, Marcelo, se você não zelar, Deus toma. Não é que Deus é mau, não. Deus é justo. Vou te fazer duas perguntas em uma, mas eu vou até agregar uma pergunta nisso, porque dentro do que você falou. Primeiro, pelo teu histórico de sucesso, de trabalho, primeiro, você é muito perseguido. Eu estou perguntando isso também porque você usou essa expressão as duas vezes, então eu percebi que tem alguma coisa aí. E é natural, quando você aparece, quando você tem exposição, quando você faz um trabalho positivo, as perseguições até vêm, né? Então, essa é uma pergunta. Mas, e uma outra questão já, algum tema que eu não abordei, que deveria ter abordado, que você também gostaria de falar, estou à disposição para que você fale. O único tema, eu só tenho a que questionar, Marcelo, e ressaltar que o ser humano ele tem que ter mais amor, ele tem que ter mais atitude, né, para as coisas poder andar e dar certo. Porque às vezes o ser humano só fala, mas você não vê nada acontecer. Então a gente tem que ter atitude, a gente tem que falar e ter atitude. Atitude de expressar, de poder ajudar. Eu, na minha vida, eu aprendi a ajudar o próximo, ajudar em todos os aspectos. Não é só de falar, não, de ter atitude. Na minha cidade, não poderia ser diferente, devido a esse tanto de mandato, não ser perseguido. Mas só que toda a eleição, os mandatos meus sempre são tumultuados, porque às vezes as pessoas não aceitam o brilho que eu tenho. É um brilho natural, eu não faço nada forçado, tudo é espontâneo. Tudo é espontâneo. Você teve o privilégio de me conhecer hoje, mas eu tenho certeza que a gente vai ainda gravar muitos podcasts e isso você vai saber que eu sou a mesma pessoa. Amanhã eu posso ser prefeito, depois da manhã eu posso ser senador da República, que é o sonho que eu tenho de ser senador da República. Às vezes, Marcelo, posso até achar, muitos podem achar que é sonho grande demais.
É grande só aquilo, Marcelo, que não cabe na tua mão. Aquilo que cabe na tua mão não é grande. E ser senador não é grande para um nortista de uma cidade pequena igual Ponte Alto, Bom Jesus. É um desafio que antes de eu ir embora dessa terra, Deus vai me dar. Porque Ele já selou na minha vida. Só basta eu saber trilhar os caminhos e saber fazer as boas parcerias. E eu tenho certeza que aqui hoje nasce, nessa manhã, sexta-feira, dia 28, né, de abril, um fortalecimento e uma amizade entre nós dois. Que Deus abençoe você sempre, viu, Marcelo? Amém. A recíproca é verdadeira. Estamos já caminhando para o final, se a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando, porque o Tiãozinho de Abdias fala bastante, eu também falo bastante. Bom, você já fez até algumas considerações, mas de forma mais objetiva, o portal hoje Econews é um portal diferenciado e que gostaria da sua opinião com relação ao trabalho do portal Econews hoje no estado. Hoje, Marcelo, eu quero de novo te parabenizar, agradecer que hoje o Portal News tem uma credibilidade, né, muito grande aos 4 cantos do nosso estado, nos 139 municípios, e eu fico muito feliz por isso, né, dessa credibilidade, e você está de parabéns na forma que você vem conduzindo aí, como editor-chefe aí do Portal News. Que Deus possa te abençoar sempre, que venha trilhar sempre os melhores caminhos para você percorrer. Está de parabéns, meu irmão. Amém. E, presidente, eu gostaria que você deixasse 2 mensagens, na verdade 2 eu digo, né, em especial, claro, prioritariamente, para Ponte Alto Bom Jesus, na qual é a tua origem, tua praça, tua atuação, e aí já aproveitando para parabenizar por todo o seu histórico, e obviamente também uma mensagem para o Tocantins, já visto a questão da importância da cidade de Ponte Alta e do seu trabalho como um todo. Gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu quero, nessa manhã, deixar uma mensagem para todos os pontealtenses, aos 4 cantos do nosso município, do Riachinho à Cidade Alta, né, ao pé do morro, que não desista nunca dos seus sonhos. Eu, um jovem que aprendi a andar descalço e calçado. Então, eu vou falar para vocês, o não é sim, é sinal de vitória. E para todos os tocantinenses, não desista nunca dos seus sonhos, que Deus, e coloca Deus sempre em tudo. Deus a gente não vê, a gente sente Ele presente sobre a nossa vida a todo instante. Que Deus abençoe a todos que faz o podcast, o Record News, Marcelo, ficar cada dia melhor. Que Deus abençoe. Amém. Mais uma vez, Tiãozinho de Abdias, queria agradecer, parabenizar pelo trabalho, pelo histórico. Amém. Mais sucesso para você nessa nova gestão e em todos os seus empreendimentos privados e públicos aí. E o portal agradece aí a sua entrevista, um bate-papo muito bom. Muito obrigado, Marcelo. Só gratidão. Deus Amém. É bom o tempo todo. Amém, amém. Obrigado, um abraço. Obrigado, meu irmão.